A paz do nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e aos queridos amigos que nos ouvem nesta manhã de domingo, 13 de dezembro de 2020, quando estamos dando sequência à nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando o livro de Jó no tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. Chegamos hoje à lição de número 11, que vai nos trazer a teologia do quarto amigo de Jó, Eliú. E a teologia de Eliú é: o sofrimento é uma correção divina? O nosso texto bíblico está lá em Jó 32, de 1 a 4. Você pode acompanhar a sua leitura na sua Bíblia, ou então acionar aí na tela do seu computador ou do seu celular, essa setinha que está no lado direito inferior do seu vídeo, e o texto vai aparecer para acompanhamento. O texto de Jó 32, de 1 a 4, diz assim: Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque, não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, pedimos da Tua graça, da orientação do Teu Santo Espírito. Fala conosco neste texto da nossa leitura, Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O discurso de Eliú, suas palavras, estão registrados no capítulo 32 a 35 do livro de Jó. Evidentemente, por causa da nossa limitação de tempo, não podemos ler esses capítulos. Mas eu vou procurar fazer uma sinopse das palavras de Eliú. Eliú é o último a falar porque é o mais novo dos 4 amigos de Jó. Naquele tempo, a idade era muito respeitada. E ele, como mais novo, se calou, aguardando todos falarem. Eliú também quer dar a sua opinião para desafogar, diz ele lá no capítulo 32, no verso 20. Está louco para falar. Diferente das reuniões de hoje, as pessoas hoje falam umas atropelando as outras. Naquele tempo havia mais respeito. Mas, de qualquer forma, ele estava aflito para dar a sua opinião. E aguardou com paciência a opinião dos outros 3 amigos e a defesa de Jó. Mas agora ele desabafa: eu quero desafogar, eu estou até aqui para falar e vocês não me deixam falar. Nenhum de vocês, diz ele, conseguiu refutar as alegações de Jó. Ele fica muito furioso com isso. E lá no capítulo 33, verso 3, ele diz que os seus lábios proferem o puro saber. Ele considera-se muito mais sábio que os outros.
Normalmente é assim nas nossas discussões. Um acha que é mais sábio que o outro e por isso, como não existe mais essa delicadeza de esperar os mais velhos falarem primeiro, uns atropelam os outros, querendo mostrar que a sua opinião é melhor que a do outro. Você certamente já passou por reuniões familiares, de trabalho, dessa maneira. Continua Eliú, você, Jó, se defende dizendo que é puro, sem iniquidade, que Deus procura pretexto contra você. Lá no capítulo 33, vemos isso nos versículos 9 a 10. Evidentemente, estou falando com as minhas palavras para melhor compreensão. Você deveria pedir perdão pelos seus pecados, diz ele lá no capítulo 33, 26 a 27. Jó, ao contrário, segundo Eliú, zombava de Deus. Vemos isso no capítulo 34, verso 7. Então, Eliú inicia uma defesa de Deus, como se Deus precisasse de defesa. Ele fala lá no capítulo 34, verso 10, longe de Deus o praticar ele a perversidade. Ou seja, Jó, você está sofrendo, mas Deus é soberano, ele é o maior, ele é o Criador. Ele não pratica nenhuma perversidade. Você, Jó, quer condenar aquele que é justo e poderoso? Reflete ele lá no capítulo 34, verso 17. Por isso, Jó, você merece o seu castigo. Segundo Eliú, Deus castiga para ensinar. No verso 36, versos 10 a 12, nós não estamos lendo, mas eu recomendo que você faça a leitura na sua Bíblia, depois desses versículos, pausadamente. Leia todo o capítulo 32 ao 36 para você entender bem as palavras de Eliú, que eu estou resumindo aqui. Como eu já falei, segundo Eliú, Deus castiga para ensinar. Abre-lhes os ouvidos para a instrução, diz ele, lá no capítulo 36, versos 10 a 12. Em síntese, as palavras, o discurso de Eliú chega à conclusão que o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para a correção do homem. Essa é a doutrina de Eliú. Resumidamente, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para a correção do homem. Jó, você praticou pecados, cometeu erros, e agora você está sofrendo. E esse seu sofrimento é Deus te ensinando para a tua própria correção. Eliú, como também seus amigos, parte da premissa errada de que Jó estava colhendo o fruto dos seus pecados. Existe uma lei muito popular na humanidade, que é a lei da causa e efeito, chamada assim pela ciência. É a causalidade, relação entre dois eventos consecutivos, sendo que o segundo evento é uma consequência do primeiro. Aristóteles afirmava que uma pedra de granito poderia se transformar numa estátua desde que um
escultor se dispusesse a esculpi-la. Aristóteles acreditava que na natureza havia uma relação de causa e efeito, e também acreditava na causa final. Deste modo, não queria saber apenas o porquê das coisas, mas também a intenção, o propósito e a finalidade do que estavam por trás delas. Nós podemos ler tudo isso lá. Se você for no Google, na Wikipédia, você vai ler essas coisas, se você quiser se aprofundar. Essa premissa é usada também em outras religiões, como o budismo, o espiritismo, na filosofia e na própria ciência, chamada de lei de causa e efeito. Mas tem a questão da premissa. Se você parte de uma premissa errada, você pode chegar à causa errada. Eu vou dar um exemplo de uma premissa errada. Semana passada, o que seria a nossa Câmara dos Deputados lá na Argentina legalizou o aborto. E quando os abortistas que fizeram grande aglomeração lá na frente do parlamento argentino, eram abordados, eles argumentavam que se não legalizassem o aborto, as mulheres continuariam a praticar o aborto em clínicas clandestinas. Essa é uma premissa errada. A premissa deles era: devemos preservar a vida da mulher física e legalmente, porque elas vão praticar o aborto de qualquer jeito. Partindo dessa premissa errada, nós poderíamos legalizar as drogas, né? Porque, embora elas sejam ilegais, milhões tomam drogas. Poderíamos legalizar o crime, porque, embora seja legalmente errado, as cadeias estão cheias de criminosos. A premissa correta é: devemos preservar o direito à vida do nenê. Essa é a premissa correta. Para nós concluirmos, a premissa errada dos amigos de Jó é que ele tinha pecado. Não era possível ele estar sofrendo tanto se não tivesse cometido pecado, porque Deus é justo, Deus é puro, Deus é bom. E, portanto, o sofrimento de Jó só tinha uma causa: os pecados que ele estava cometendo. Portanto, ele tinha que se humilhar e pedir perdão a Deus pelos pecados que ele estava cometendo. Os amigos de Jó, usando essa premissa errada, julgaram um Jó soberbo. Porque Jó, quando se examinava e se defendia, ele dizia que ele não tinha cometido nada diante de Deus que pudesse ser
a causa de tanto sofrimento. Jó falava que aquele sofrimento que ele estava passando era imerecido. E isso causou a ira dos amigos de Jó. Nós vemos aqui nesse discurso de Eliú, ficou muito irado, porque no pensamento de Eliú, Jó estava cego, tinha cometido muitos pecados e não estava se enxergando. Os irmãos entendem como partir de uma premissa errada, a partir desta lei de causa e efeito, pode, se a premissa original for errada, levar a conclusões erradas e decisões erradas. Nós veremos na próxima lição que a premissa correta é que, apesar do sofrimento, devemos louvar a Deus em qualquer circunstância. Na próxima lição veremos isso com mais detalhes e enriquecimento com textos da Palavra de Deus. Que Deus possa ter trazido ao coração dos irmãos uma visão mais coerente com a Palavra de Deus. Que Deus abençoe e guarde os irmãos e todos aqueles que estão ouvindo este estudo neste momento. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua Palavra, é pela Tua graça, é pela Tua misericórdia. Muitas vezes, Senhor, partimos de premissas erradas no nosso coração e chegamos, como os amigos de Jó, a conclusões erradas e até a doutrinas erradas. Dai-nos um coração estudioso para nos aprofundarmos na Tua Palavra e conhecermos realmente a Tua vontade, a Tua direção, os Teus propósitos, Senhor, para termos uma vida abençoada diante de Ti. É o que Te pedimos, Senhor. Pedimos também que guarde os irmãos, guarde os nossos ouvintes desta peste perniciosa, Senhor, que se alastra sobre a humanidade. Guarda, Senhor, a Tua igreja, guarda os Teus servos, protege de todo mal. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.